E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para a nossa aula de revisão referente à 4ª unidade. Nós vamos realizar a revisão inicialmente do que foi visto no capítulo 16. No capítulo 16, a gente falou um pouco sobre a biodiversidade. Primeiro, a gente vai relembrar, né, o significado desse termo biodiversidade. Bio significa via, diversidade significa variedade. Então, é quando eu tenho uma variedade de espécies em um determinado local, em uma determinada área. Quando a gente fala dessa imensa riqueza biológica, o país ainda conhece pouco da sua biodiversidade. Então, devido a estudos e às pesquisas que ocorrem nos ambientes, principalmente no Brasil em si, a gente observa que muitas espécies ainda estão sendo descobertas e ainda vão ser desvendadas em si. Então, a tendência de aumentar a biodiversidade é imensa. Quando a gente fala sobre a riqueza biológica inserida ali no território brasileiro, a gente observa que essa riqueza biológica, a biodiversidade em si, ela vem sofrendo vários impactos, tá? Onde esses impactos, principalmente observados na Mata Atlântica e no Cerrado, faz com que o número de espécies ali daquela região se torne restrita, né? Tenda a diminuir. Então, a gente já observa vários seres ali entrando em processo de extinção. E, querendo ou não, isso é ruim para aquele ambiente, porque quando um ser entra em processo de extinção, tende a prejudicar os outros que dependem dele. Quando a gente fala sobre a perda de espécies, isso pode significar a retirada da expectativa de alcançar curas para determinadas doenças, para produzir determinados medicamentos. Então, quando a gente diminui a biodiversidade de um local, a gente também está diminuindo as chances de produzir insumos para que esses possam realizar a formação de vários itens que são utilizados pela população. Já no capítulo 17, nós vamos relembrar um pouco sobre a extinção e os seus impactos. Então, primeiro a gente tem que relembrar o que seria extinção. A extinção, ela é definida como o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie no planeta. Então, é quando uma determinada espécie, ela desaparece, ela some por completo ali do planeta Terra. Dizemos que uma espécie ela está extinta quando não existe mais nenhum indivíduo pertencente àquela espécie. Então, infelizmente, quando um ser ele passa ele se torna extinto, outras gerações só vão conhecer por foto, vamos dizer assim, por imagens, mas nunca vão ver pessoalmente aquele ser, até mesmo porque nenhum da sua espécie vai estar ali presente no ambiente. Existem alguns tipos de extinção. Então, o primeiro tipo é a extinção filética, que a gente pode chamar de pseudo-extinção, que é como se fosse uma extinção falsa, né? Ela ocorre quando acontecem mudanças gradativas na espécie ao longo do tempo, quando a espécie ela vai se modificando
ao decorrer do tempo. A extinção de fundo, que ocorre em decorrência da interação normal entre as espécies e das espécies com o meio. Então, é a modificação, né, a interação que ocorre entre a espécie e o meio em que elas vivem. E a extinção em massa, que talvez seja a mais comentada, né, que é caracterizada pela destruição de um número elevado de espécies em pouco período de tempo. Que a gente pode citar como exemplo aí os dinossauros, né, que foram extintos, todos foram extintos em um curto período de tempo. Até a próxima aula.